Hoje a gente tem uma tarefa interessante e desafiadora diante de nós. Vamos pensar um pouco mais sobre quem inventou o inferno ou quando o inferno foi inventado. Inferno! Inferno! A gente precisa falar e pensar sobre essas questões e, é claro, eu quero antes lhe fazer o convite para você vir estudar teologia com a gente, clicando em Seja Membro e escolhendo os planos Café Completo ou Café Master. Bom, temáticas como o diabo, os demônios, como o inferno, como a punição eterna, como o destino final para quem não obedece a Deus, e muitas vezes isso é visto como desobedecer à igreja, não seguir a igreja, são temáticas ainda muito comuns, muito populares em alguns setores religiosos mais específicos. Tem até alguns pregadores famosos, inclusive, que chegaram a afirmar que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E isso, é claro, deve ganhar um selo de fake news, porque isso não é verdade. Às vezes em que é atribuída a Jesus falas sobre o inferno, elas são incidentais e não são o núcleo do ensino de Jesus, e tem traduções específicas para essas palavras, o que a gente já vai dizer. O tema central da pregação e do ministério de Jesus foi sobre o amor de Deus Pai, foi a revelação de Deus Pai. E a principal temática usada por Jesus nas suas falas foi sobre o reino de Deus, a sua bondade, a sua justiça e o seu acolhimento. Foi sobre isso que Jesus mais tempo gastou nas suas pregações, no seu ministério, na sua caminhada por essa terra enquanto esteve por aqui. É importante que a gente perceba que você vai encontrar na Bíblia a palavra inferno. E isso causa algumas confusões em muitas pessoas. Mas a palavra que nos é traduzida como inferno tem uma conotação específica, que é como se fosse esse, entre aspas, inferno cristão, um lugar de tormento, um lugar de punição eterna, um lugar para onde vão as pessoas que desobedeceram a Deus nas suas vidas, mas não é essa concepção de inferno que o texto bíblico possui. Esse inferno, por isso eu chamei de inferno cristão, ele foi criado em um determinado momento da história do cristianismo, da história da igreja cristã. Às vezes nós temos a compreensão de que uma única palavra que é traduzida como inferno foi usada em todo o texto bíblico, mas não é assim. A Bíblia cita 4 palavras que todas elas são traduzidas para o português como sendo inferno, o que dá a entender que todas elas querem falar a mesma coisa, e não é verdade também. São 4 palavras diferentes e cada uma dessas 4 palavras tem uma conotação e uma compreensão específica. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos a palavra Sheol, que é uma palavra que vem do hebraico. E essa palavra é usada no Antigo Testamento 65 vezes. A palavra Sheol não quer dizer aquilo que nós entendemos quando falamos a palavra inferno. O Sheol, na cultura hebraica, era tão somente o lugar para onde os mortos iam. Essa palavra era a palavra Sheol, que era compreendida de uma maneira um tanto quanto dramática, porque o Sheol representava separação total de Yahvé. Mas, por outro lado, Sheol tinha uma outra conotação, que era o sentido de nivelar todos os seres humanos, porque qualquer pessoa, quando morria, ia para o Sheol. As pessoas boas, as pessoas más, as pessoas ricas, as pessoas pobres, as autoridades, as pessoas indigentes, os homens, as mulheres, qualquer pessoa, quando morria,
o destino dela era o Sheol, que aparece 65 vezes no Antigo Testamento, e essa é a primeira palavra que é traduzida como inferno, mas que quer dizer a mansão dos mortos, o lugar para onde os mortos, independente de quem eles fossem nas suas vidas, eles iriam depois de morrer. Temos no Novo Testamento a palavra Hades, que já é uma tradução, já é uma palavra grega, que aparece 61 vezes no Novo Testamento. 61 vezes que você lê a palavra inferno no Novo Testamento, ela foi traduzida do original grego, que era Hades, que também ainda não tem essa conotação de um lugar de tormento, como passou a ter na teologia cristã. O Hades, embora fosse diferente do Sheol, porque nós estamos falando de duas culturas diferentes e de duas maneiras de se compreender a morte que são distintas. Uma é a compreensão hebraica, representada pela palavra Sheol, e outra é a compreensão grega de se entender o pós-vida, que é a palavra Hades. Na cultura grega, Hades também era o nome da divindade relacionada ao submundo, ao mundo dos mortos, que era o local onde as almas dos seres humanos iam, depois da morte, claro, em busca de um sentido. As almas iam para o Hades e lá ficavam peregrinando. Era o lugar da não-vida, o lugar que não tinha sentido de ser, o lugar da morte, o lugar da não-existência. Era isso que o Hades representava para a cultura grega. E quando Jesus e o Novo Testamento usam a palavra Hades, o que eles querem se referir é a um lugar de não-vida, a um lugar de peregrinação desolada, e não necessariamente do inferno de tormento como nós conhecemos tão bem. Um detalhe também que é muito importante é que no credo diz que Jesus desceu à mansão dos mortos. A mansão dos mortos é Hades, no texto grego no original. E você já deve ter ouvido falar a expressão de que quando Jesus morreu, antes de ressuscitar, ele desceu ao mundo dos mortos, desceu ao inferno, e lá foi proclamar vida para os que estavam cativos. Esse lugar para onde Jesus teria ido, segundo o texto bíblico, é também o Hades. É como se Jesus fosse a esse lugar de não-vida para proclamar libertação para as pessoas que lá estavam, pessoas que não conheciam a ressurreição, que é uma mensagem de Jesus, que não tinha a compreensão de que poderia haver uma esperança para o estado de não-vida, e essa expressão que é simbólica, né? Não deve ser entendida literalmente, mas esse texto ele quer nos ensinar que Jesus ele é o Senhor da vida, e ele é o Senhor da vida, inclusive depois que a vida terrena termina, e que Jesus proclama a vida para o sentido de ressurreição, para o sentido de voltar à vida e à vida plena, e a vida no seu sentido eterno. Ele é a superação do estágio de não-vida. É isso que esse ensinamento quer ensinar. E uma outra terminologia também usada por Jesus, até mais do que o Hades, na sua fala, né, é a palavra Guiena, que é usada 12 vezes no Novo Testamento. Guiena é um lugar geográfico, é um lugar que existia e que qualquer pessoa que fazia parte da cultura do povo de Israel naquele momento, que conhecia a geografia da Palestina naquele cenário, sabia o que era o Guiena. O Guiena é uma versão, é uma tradução do Vale do Inom, que ficava em Jerusalém. O Vale do Inom, ele era um lixão a céu aberto, e por isso havia sempre incineração, havia sempre fogo, havia sempre fumaça naquele lugar. Era um lugar que estava sempre fumegando,
porque ele era um lixão a céu aberto e ele tinha uma conotação ainda mais pesada, porque no passado, no Vale do Inom, aconteciam sacrifícios humanos para divindades cananeias, que eram, de certa maneira, comuns naquela região. E no tempo de Jesus, as pessoas que eram consideradas bandidas, criminosas, as pessoas que não eram dignas, elas, quando morriam, elas eram jogadas no Vale do Inom, que era o Guiena, jogadas a céu aberto para que seu corpo apodrecessem naquele lugar. Então, o Guiena, ele tem uma conotação de indignidade, de negar a uma pessoa um sepultamento digno, um sepultamento honrado, de fazer menção à sua memória. Guiena, que é o Vale do Inom, era, além de ser um lixão a céu aberto, era um lugar em que os corpos das pessoas consideradas indignas eram jogadas para apodrecer. E lá havia cheiro de enxofre, lá havia fogo constantemente, incineração constantemente, e essa palavra é traduzida como inferno, e aí a gente acha que todas essas palavras querem dizer a mesma coisa. E ainda tem uma outra palavra que é tártaro, que aparece uma única vez na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, e que está se referindo a um lugar para onde iriam os anjos caídos, que já é uma outra conotação, aparece incidentalmente uma única vez em todo o Novo Testamento, e Tártaros também é uma menção à mitologia grega, também é uma menção à cultura grega de uma maneira em geral. E aí a gente tem que perceber que o povo de Israel, enquanto ele foi para o exílio na Babilônia, ele teve contato com outras culturas religiosas, com outras culturas filosóficas, e lá na Babilônia o povo de Israel teve contato com o zoroastrismo, que era uma religião dualista, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre o que é uma religião dualista, que começa na Pérsia, mas que ganha alguma adesão também na Babilônia. E quando o povo de Israel está na Babilônia, ele acaba absorvendo elementos religiosos do zoroastrismo. Por exemplo, essa questão dos seres intermediários, que não estavam presentes dessa maneira na cultura hebraica e passam a estar depois do exílio, porque sempre estiveram presentes na religião chamada de zoroastrismo. O zoroastrismo entende que a realidade ela é composta por uma divindade que é a fonte do bem e uma divindade que é a fonte do mal, e que essas divindades possuem seres intermediários, uma espécie de anjos do bem e anjos malignos, anjos que fazem o papel da força maligna, que depois no cristianismo passam a ser chamados como demônios. O judaísmo absorve essa questão, né? E como Deus ele era muito transcendente, muito distante da realidade humana, os anjos passam a assumir papéis importantes nessa concepção religiosa. Tem o anjo da cura, tem o anjo da guerra, tem o anjo da libertação, e esses seres intermediários vão ocupando cada vez mais um papel que eles não possuíam antes, e passam a ocupar esse papel, repito, quando o povo hebreu tem um contato e absorve elementos da religião zoroástrica durante o exílio na Babilônia. E é na Idade Medieval que surge o que nós entendemos hoje como inferno. Como o cristianismo era uma religião monoteísta, e se começa a falar que esse Deus do cristianismo ele é um Deus de amor, a fonte da bondade, como se explica o mal? O mal passa a ser explicado como tendo origem num outro ser, que é um ser decaído, que é um ser que optou pelo caminho da maldade, e tudo que existe de mal é fruto desse ser, que não é considerado uma divindade, mas é um ser que muitas vezes
faz frente e se opõe aos projetos divinos. Esse ser é o chamado diabo, Satanás ou outras terminologias que você queira utilizar. E a Idade Medieval, ela não só enfatiza a questão do diabo, não só enfatiza a questão dos demônios, como ela inaugura também o inferno, que é um lugar horroroso, é um lugar para onde os infiéis serão mandados e por onde passarão toda a sua eternidade e sofrerão dia após dia, milênio após milênio, e será um sofrimento que nunca mais terá fim, e eles serão atormentados eternamente pelos demônios, pelo diabo, e é usada essa pregação para justificar uma pastoral do medo, uma pastoral da intimidação, e as pessoas entendem que as suas vidas elas eram tão passageiras, vidas tão insalubres, com pouca alimentação, com pouco acesso a qualquer coisa que tenha qualidade. A vida na Idade Medieval tinha uma estimativa de 40 anos de idade, e elas entendem que essa vida é passageira e que a única esperança para elas é a vida por vir, é o porvir, é a vida vindoura. Mas elas passam a ser atribuladas com a ideia de que, além de terem uma vida humana passageira, elas ainda podem ter toda a sua eternidade jogadas no inferno. E no período medieval nós temos a organização da hierarquia dos anjos com os textos do Pseudo Dionísio. E tudo que nós sabemos de hierarquia angelical provém desse texto do século VIII do Pseudo Dionísio. Na Idade Medieval também nós temos a organização do inferno na obra de Dante Alighieri, em que ele joga inclusive papas no seu inferno. Mas é nesse momento da Idade Medieval em que a Igreja se torna dominadora, em que a Igreja se torna a instituição mais poderosa da Terra e que ela aposta as suas fichas numa pastoral do medo, porque nada é mais intimidador do que o medo. Nada é mais capaz de castrar a liberdade e a autonomia humana do que o medo. Ainda mais o medo do inferno, o medo do que é eterno, o medo do que não acaba jamais. E é claro, essa intimidação também gera um empoderamento para a instituição que pode lidar com esse medo. Porque se as pessoas têm medo dos demônios, do diabo, do inferno, há uma instituição que pode livrá-lo disso, que é a igreja. Então, essa é a maneira quase que perfeita da pessoa obedecer a essa instituição, que é a única que pode livrá-la das mãos do diabo e do inferno. E talvez você esteja falando, ainda bem que isso só acontecia na Idade Medieval, né? Ainda bem que hoje não é mais assim. E isso acontecia graças à Igreja Católica Medieval, que era maligna. Em que mundo que você vive, meu amigo, minha amiga? Em que planeta que você vive que ainda não conseguiu fazer essa leitura do que acontece hoje? Porque essa temática, ela tem sua construção histórica no passado, mas ela não ficou no passado. Ainda hoje, muitas igrejas, que não mais a católica, apostam nessa pastoral do medo. Enfatizam em suas pregações, músicas e práticas a questão dos demônios, a questão do inferno, da perdição eterna, da condenação eterna. Muitas pessoas têm até ansiedade em dizer para as outras pessoas, só porque pensam diferente, só porque são de alguma religião diferente, que elas vão para o inferno. E elas dizem isso com a boca cheia, enquanto deveriam ser pessoas a proclamar as boas novas da salvação. Ainda tem muitas instituições religiosas que se baseiam no medo, e isso também é castrador, porque muitas pessoas são dependentes dos espaços religiosos com medo de ir para o inferno, com medo do que os demônios podem fazer nas suas vidas.
E, evidentemente, quando uma autoridade eclesiástica fala sobre os demônios e o inferno, ela se coloca no papel de que ela é ungido do Senhor e ela pode repreender o maligno, ela pode repreender as obras do mal, e aí é claro que o seu poder também é enaltecido. A grande verdade é que para muitas igrejas no Brasil atual, se elas fossem proibidas de falar do diabo, dos demônios e do inferno, muitas delas fechariam. Muitas delas não fariam sentido de existir. A triste realidade é que para muitas igrejas, se fossem proibidas de falar de Jesus, não faria a menor falta, porque a ênfase já não é mais Jesus há muito tempo. Agora, se elas fossem proibidas de falar sobre o diabo, o inferno e os seus similares, ela não teria assunto para as suas dinâmicas e provavelmente fecharia as suas portas. E é também muito estranho quando pessoas que se dizem cristãs, que seguem a Jesus de Nazaré e ao que ele falou, e a sua proposta de revelar um Deus de amor e acolhimento, não percebem que é incompatível a ideia de um inferno e de uma perdição eterna com um Deus de amor e de acolhimento que é revelado por Jesus de Nazaré. Você acha que as duas coisas se harmonizam? Você acha que as duas coisas combinam sem nenhuma crise, sem nenhuma inconsistência? Então é sinal que você não tem levado a sério esses conteúdos, porque ou você fica com o pai de Jesus de Nazaré, ou você fica com a ideia de um inferno de perdição e tormento eterno, porque as duas coisas não são compatíveis. Não são compatíveis. Então, é importante que a gente pense que a palavra inferno está na Bíblia que você usa, mas é uma tradução para o português, porque as conotações nos idiomas originais queriam falar sobre outras realidades, realidades tensas, realidades tristes, de não vida, mas que não tem essa conotação como passou a ter na Idade Medieval e que muitas instituições religiosas ainda apostam todas as suas fichas nessas temáticas. E se você gostou desse vídeo também, não se esqueça de curtir, não se esqueça de contribuir com esse canal na chave Pix ou tornando-se membro, e sendo membro também você tem acesso a cursos e conteúdos exclusivos aqui do canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.